Olá, meu nome é Walter Maciel Neto, sou CEO da Azequest e estou aqui para falar do desempenho de nossos fundos em janeiro de 2019 e também um pouco sobre a Azequest e o nosso negócio. O mês foi bastante positivo do ponto de vista do cenário externo. Os principais fatores de risco que preocupavam os agentes econômicos perderam força. Primeiro, porque Estados Unidos e China começaram a ensaiar um acordo comercial. Desde o início nós temos a visão de que uma guerra comercial não aconteceria, porque todos perderiam. Os Estados Unidos aumentariam a taxação das exportações chinesas e a China retaliaria empresas americanas em território chinês. Isso é ruim para os dois países e para o mundo inteiro, para o ambiente de negócios. O que se vê é uma acomodação, uma busca de negociação e a China vem dando sinais de que entendeu o recado americano. Por outro lado, o mercado também trabalhava com a perspectiva de alta contínua dos juros americanos e também da retirada dos estímulos financeiros que foram colocados após a crise de 2008. O que se vê agora são projeções de uma redução da velocidade do crescimento da economia americana, principalmente para 2020, num cenário ideal para um país que precisa fazer reformas como o Brasil. Porque não trabalhamos com recessão no mundo ou com grandes crises, mas com uma diminuição da velocidade de crescimento dos principais países. Sinais de acomodação nos Estados Unidos e sinais claros de que o Fed deve não só interromper a alta de juros, mas também rever a retirada dos estímulos financeiros. Esse é um ambiente que sugere um dólar menos forte e que dá mais espaço para o ajuste fiscal que deve ser feito no Brasil. Por outro lado, também há sinais de acomodação na economia chinesa e o medo de um hard landing foi gradualmente passando. Esse é um cenário ideal para o Brasil, mais uma vez. No mercado, falando da economia doméstica, o ambiente político domina o cenário. Se por um lado nós ficamos surpresos, ainda com a falta de coordenação política do governo e com algumas dificuldades que foram causadas espontaneamente e sem necessidade, por outro lado, é notável ver que a questão da reforma da Previdência parece ser consensual no Brasil. Primeiro, porque isso foi extenuamente falado ao longo dos 2 anos de governo Temer, discutido no Congresso, um projeto que quase avançou. Segundo, porque a equipe de Paulo Guedes tem claramente um projeto mais ambicioso do que o anterior e com muita chance de ser aprovado, até porque as finanças dos estados e municípios hoje, em muitos casos, são muito piores do que a do governo federal, dando como exemplo Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e tantos outros. Portanto, é uma reforma que todos sabem ser necessária. E nós temos aí grande confiança de que ela vai passar e se tornar um ponto de inflexão na economia brasileira. Seguimos muito construtivos com o Case Brasil e nos fundos macro, nós basicamente tivemos ganhos em todas as posições, em todos os livros. E, portanto, os fundos tiveram desempenho excelente no mês. O Azequest Multimax rendeu 537% do CDI e o Azequest Multi 310% do CDI. Os ganhos se deram em renda variável, mas também numa posição comprada, aplicada na parte intermediária da curva de juros. Os fundos long short tiveram um mês positivo, mas ligeiramente abaixo do CDI. Isso se deu principalmente pelas perdas com Vale, posição essa que foi zerada. Os ganhos vieram principalmente de bancos, petróleo e construção civil. Nos fundos de ações, nós tivemos um mês não tão bom. Nossos fundos continuam com um desempenho nos últimos 12, 24 meses fantástico, mas no mês perderam para os seus respectivos benchmarks. O Small Mid Caps rendeu 6,46%, 3 abaixo do índice Small. O Quest Ações 7,42%, 3,4% abaixo do Ibovespa. E o Quest Long Bias 5,71%, 5% abaixo do IBX. O fundo Small Mid Caps não tinha posições em Vale, por ser um mandato, e os fundos Top quase não tinha posições e o Quest Ações com uma posição bastante abaixo do benchmark. Mas nós tínhamos, sim, uma visão positiva da empresa e por isso mantínhamos uma posição underweight. Evidentemente, diminuímos essa posição depois do acidente. O acidente, podemos dizer que foi inesperado,
mas principalmente trouxe pouca visibilidade ao caso da Vale e a como o seu modelo de negócio se sustenta no longo prazo. Em função dessa baixa visibilidade, a decisão de reduzir a posição. Mas o mau desempenho dos fundos no mês se deveu principalmente à grande apreciação de empresas de setores defensivos, onde nós estávamos underweight, como, por exemplo, consumo básico, papel e celulose e serviços. Nossa aposta na ZQuest está na aprovação da reforma da Previdência e de uma retomada do crescimento econômico, onde setores que vão se beneficiar da volta do consumo e do crédito devem andar muito melhor do que os seus peers no índice. E no mês de janeiro, o desempenho foi principalmente nos setores defensivos. Os fundos de crédito desempenharam muito bem, principalmente os fundos que são indexados ao CDI se beneficiaram do movimento forte de fechamento de spread de crédito. O AZQuest Alto entregou 122% do CDI e o AZQuest LUT 110%, muito acima dos seus targets de performance. Por outro lado, nós tivemos em janeiro uma boa melhora no número de emissões, mas nós seguimos muito atentos à questão de capacidade. Nós não mediremos esforços para proteger o retorno consistente dos fundos ao longo do tempo. O Alto continua fechado, assim como os fundos de debêntures incentivadas, mas se for necessário, não hesitaremos em fechar outros produtos. Por sinal, o que fizemos com a estratégia long short. O AZQuest Total Return já vinha fechado e nós tomamos também a decisão de fechar o fundo Equity Hedge. Isso tudo para que possamos proteger a capacidade de gerar retorno dos fundos. Por outro lado, nós deveremos reabrir o AZ Legan Low Vol depois do Carnaval. O Legan hoje tem 579 milhões e nós imaginamos que o fundo poderá ser reaberto até os 750 milhões. O desempenho do fundo ao longo do mês foi muito satisfatório, com um desempenho de 114% do CDI. É isso para esse mês e até a próxima. Obrigado e um abraço.